Servidores da Procergs entram no 7º dia de paralisação. O site do Tribunal de Justiça ficou inoperante para a emissão, por exemplo, de habeas corpus durante toda a quarta-feira. Quem tem outras informações é a colega Paloma Poeta. Olá, Paloma, bom dia. Oi, bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, já é o 7º, fechamos então uma semana de greve dos servidores da Companhia de Processamento de Dados, a Procergs. E aí já temos então aquele famoso efeito cascata, né? Várias coisas vão sendo afetadas, ainda não houve acordo com o Ministério Público do Trabalho. Quem está aqui para conversar comigo é a Vera Guasso. Já há um piquete em frente à Procergs de manifestantes. O que vai acontecer no decorrer do dia de hoje? Bom dia. Bom dia, nós estamos então há 7 dias de greve, uma greve difícil, mas nós não abrimos mão do básico, que é o INPC para os trabalhadores, que foi uma perda já acontecida. Nós estamos permanentemente aqui na frente da empresa. Durante todos os dias a gente faz uma reunião. Ontem fizemos a nossa reunião, que teve mais de 200 trabalhadores. Hoje, então, a gente deve ter novas tratativas com a direção da empresa. 14 horas nós temos uma reunião com os trabalhadores. E amanhã, às 11 horas, nova mediação no Ministério Público do Trabalho, onde nós esperamos, né, que a empresa tenha uma solução para o impasse. O quadro é difícil para o Estado, né? A Procergs pode parar o Estado, sistemas do TJ, né? Sistemas de arrecadação. A Corsã, por exemplo, também já foi afetada. afetada. Corsã também já foi afetada. Enfim, tem vários serviços que podem ser afetados. Paloma. O que é serviço essencial, o sindicato está negociando para fazer, mas tem várias questões que não são essenciais na lei, mas que são fundamentais para a manutenção dos serviços do Estado. E o governo do Estado nos parece que não está dando a importância devida para esse quadro desta greve. Eles tiveram salários parcelados? Os funcionários, os servidores chegaram a ter os seus salários parcelados também? Não, aqui nós somos seletistas, né? E com um acordo coletivo, então não houve parcelamento salarial. André, uma questão também é que ela esteve no dia da confusão toda na frente da Assembleia Legislativa, né? Houve algumas versões diferentes sobre o que aconteceu. A senhora disse que estava na linha de frente no momento da confusão? Não. Eu estava ali, eu não estava exatamente na primeira linha, mas eu percebi, enfim, o que os trabalhadores e os servidores queriam? Participar da audiência de um momento tão difícil, que na semana passada foi uma derrota grande da Previdência. Então, anteontem era uma votação muito importante também, vários temas, e os trabalhadores não entenderam porque havia uma medida judicial para entrar, que não havia sido derrubada ainda, né? E havia uma segurança e a polícia tentando não deixar. Então foi isso, houve uma radicalização do próprio governo e da brigada por conta, né, de não permitir que os trabalhadores pudessem assistir, né, às votações. A Brigada Militar alega que houve servidores que exageraram, que pularam, por exemplo, a cerca e por isso usou a força. Foi verdade? Pergunta para ela. Pois é, o André lhe pergunta se é verdade o que foi alegado pela Brigada Militar, que alguns servidores chegaram a pular o gradil que foi colocado ali no bloqueio. Eu não vi essa atitude. O que a gente viu era uma vontade, inclusive para cumprir a lei, né? Inclusive porque haviam 2 liminares. Uma que era de alguns parlamentares e uma outra que era ex-presidente do CEPERS, que também tinha uma liminar para que se entrasse. Então, houve, na verdade, quer dizer, uma medida do governo, uma medida dura do governo, né? Obviamente que é quem comanda a segurança pública do Estado de não permitir, né? Responsabilizar os servidores por uma atitude ilegal, né, do governo, de uma atitude, enfim, ditatorial, é muito simples, né? Mas não foi essa a verdade. Tá, mas se ela estava na frente, Paloma, só para a gente esclarecer, porque em casa as pessoas depois também nos cobram. Se ela estava na frente, ela viu que muita gente empurrou as grades. Quer dizer, se ela estava ali, ela viu. Pois é. De onde a senhora estava posicionada? O que deu para enxergar? Deu para enxergar alguém empurrando as grades? Quem avançou primeiro? Deu para enxergar isso? Ou pelo menos chegaram relatos até a senhora do que teria acontecido? Eu vi, digamos assim, eu não vi o primeiro momento. Eu estava um pouquinho mais atrás. Mas isso, digamos assim, o fato ali, na nossa opinião, não é tão significante frente à realidade que está se passando no Estado. Este é o problema, quer dizer, quem empurrou, quem não empurrou, quem é que descumpriu a medida judicial? Quem foi que descumpriu? Foram os servidores ou foi o governo através do Comando da Segurança Pública? Eu acho que essa é a pergunta principal que nós temos que nos fazer para depois discutir se alguém empurrou ou não empurrou a grade. Tá. E depende do ponto de vista também. Agora, Paloma, como é que vai ficar a situação para o cidadão do Estado com relação à Procergs? Até quando vai essa situação e quais os serviços que podem ser prejudicados?
Então, André, a greve segue até que seja feito esse acordo, o pedido dos servidores seja atendido. Então, já sabemos que amanhã há uma nova reunião, que pode acontecer algo que volte a normalizar a situação ou não. Pode ser que siga a greve se não for atendido o pedido, é isso? E aí, a senhora me dizia que vão ser mantidos aqueles serviços essenciais, mas quais que não serão mantidos, que poderão acabar prejudicando o cidadão, por exemplo, que procure algum serviço da Procergs e que vai acabar não encontrando, como houve com o pedido de habeas corpus online, né, que saiu do ar. Então, serviços essenciais da lei de greve. Então, a questão do habeas corpus de ontem foi resolvida. Já foi resolvido. Mas, por exemplo, tem serviço de arrecadação, tem que chamam de backups. São sistemas, enfim, são sistemas que precisam ser mantidos e recuperados. O que não estiver na lei de greve, nós não iremos cumprir, porque a responsabilidade, nesse momento, não é dos servidores. O problema que está colocado é que o governo não toma nenhuma ação para resolver a greve. Nós não estamos falando aqui de ganho real. Nós estamos falando, né, de um prejuízo dos trabalhadores de 9,31%. Então, o problema não pode ser colocado para os servidores, para os trabalhadores da Procergs. Mas não é questão de colocar o problema, para vocês terem uma ideia, né, para a população saber, ela está com mais de 80% de adesão. É a primeira greve da Procergs. Mas sem tratar de problema aos servidores, a pergunta que eu lhe faço é quanto ao cidadão... Ao serviço, que não é servidor, a prestação de serviço. Serviços que serão afetados, só para o cidadão que está nos assistindo em casa saber o que ele pode contar e o que ele não pode contar neste momento. Então, por exemplo, a questão do Detran, tem alguns serviços que pode vir a impactar. Já teve alguns problemas que foram mencionados, mas nos parece que ainda não foi diretamente ao cidadão. O problema da arrecadação da Fazenda, isto pode, né, se virar o fim de semana, pode acontecer uma situação muito difícil. E nessa questão, a Corsã é uma outra situação. Mas que tipo de ainda não serviço? aconteceu, mas está prestes a acontecer. 7 dias de greve numa empresa de informática é muita coisa, né? Então, são várias questões. Tem essa questão do habeas corpus, que foi uma solução parcial, mas que pode vir a detonar outros processos. Isso aí, Paloma, certo? A gente volta depois. Então, o fundamental agora a chamada dos trabalhadores é que haja uma solução da greve. Os trabalhadores não querem prejuízos. Não, tá ótimo. Bem, perfeito. Paloma. Obrigada. A gente volta daqui a pouquinho, André. Não, e volta daqui a pouco. E assim, ó, se for possível, mais claro, que tipo de serviço vai afetar. Acho que é importante isso, a gente gosta de ouvir, né, os servidores, as causas, as reivindicações, mas é importante a população saber o que ela pode contar. Não adianta só falar o Detran, tem que saber qual é o serviço que ela pode não ter nos próximos dias. O pessoal não sabe informar muito bem, pois né, André? Então aí fica difícil. Mas enfim, são os sistemas de informática, a gente vai tentar entender agora quais os sistemas, para quem está em casa, entender de uma forma mais simples e direta o efeito disso tudo, qual a consequência. Pede para a Vera fazer uma listinha aí. Obrigado, Paloma, até já. Porque as pessoas estão em casa e querem saber, de fato, que serviço vai ter ou não vai ter. Então é importante a gente deixar isso bem claro. 8 horas.